Você já imaginou que aquele animal de estimação que vive ao seu lado, aparentemente inofensivo, poderia se virar contra você? Pois é, hoje no Invasão Curiosa vamos contar histórias reais e chocantes de pessoas que foram atacadas, e em alguns casos, até devoradas, por seus próprios bichinhos. Prepare-se, porque algumas dessas histórias são tão bizarras que vão parecer saídas de um filme de terror. Mas são absolutamente reais. Fique até o final para descobrir qual é o animal mais improvável dessa lista. 1. O caso do homem e sua cobra Python. Dan Brandon, um amante de répteis do Reino Unido, criava uma Python chamada Tinny como seu animal de estimação. Tinny era uma Python reticulada, a maior espécie de serpente do mundo, podendo atingir mais de 10 metros de comprimento. Dan era apaixonado por esses animais exóticos e compartilhava seu dia a dia com a cobra em suas redes sociais, mostrando como ela era dócil e como ele a alimentava manualmente. Para ele, Tinny era como um membro da família, um animal que não representava perigo algum, ou assim ele acreditava. No entanto, em 2017, Dan foi encontrado morto em sua casa. A autópsia revelou algo assustador. Ele havia sido estrangulado pela própria cobra. A explicação mais provável é que Tinny o confundiu com uma presa. Especialistas explicam que cobras como essa são extremamente fortes, mesmo sem intenção, podem causar danos fatais. O mais inquietante é que Tinny foi encontrada próxima ao corpo de Dan, aparentemente agitada, como se não entendesse o que havia acontecido. Esse caso levantou questionamentos sobre os riscos de criar animais selvagens, principalmente os que possuem força ou tamanho capazes de machucar seus donos. Muitas pessoas acreditam que o comportamento de Tinny poderia ter sido evitado com mais cautela, mas a verdade é que instintos naturais não podem ser totalmente controlados. 2. O chimpanzé que mudou de comportamento. Em 2009, a tranquila cidade de Stanford, Connecticut, nos Estados Unidos, foi abalada por um incidente envolvendo Travis, um chimpanzé de estimação que vivia com Sandra Herold. Travis não era um chimpanzé comum. Ele havia sido criado como um membro da família desde filhote e era tratado quase como uma criança. Sandra o vestia com roupas humanas, ele comia à mesa, sabia abrir porta e até reconhecia comandos básicos como um cachorro. Mas, o que parecia um caso de integração perfeita entre humano e animal, terminou de forma trágica. Um dia, Travis teve um surto de agressividade e atacou Charla Nash, uma amiga de Sandra, que havia ido visitá-la. O ataque foi tão violento que Charla perdeu partes do rosto e das mãos. Sandra tentou intervir, mas o chimpanzé estava incontrolável. A polícia precisou ser chamada e Travis foi morto a tiros. Posteriormente, soube-se que o surto de Travis poderia ter sido causado por estresse ou até por medicamentos que Sandra administrava para acalmá-lo. O caso gerou um amplo debate sobre a posse de animais exóticos como chimpanzés, especialmente porque, mesmo sendo inteligentes e sociáveis, esses animais possuem força descomunal e instintos imprevisíveis. Charla sobreviveu, mas ficou gravemente desfigurada. Até hoje, essa história serve como um alerta sobre os riscos de humanizar animais selvagens e ignorar seus comportamentos naturais. 3. O caso do tigre em Nova York. Em 2003, os moradores de um prédio no Harlem, Nova York, começaram a desconfiar de um cheiro estranho vindo de um apartamento. Mas nada poderia prepará-los para o que as autoridades encontraram: um tigre de 200 quilos vivendo dentro do apartamento de Antoine Yates. Ming, como era chamado, era criado desde filhote por Antoine, que também mantinha um crocodilo no mesmo local. O homem justificava que cuidava do tigre como um gato grande, mas o espaço era completamente inadequado para um animal desse porte. Em um dia fatídico, Ming atacou Antoine, causando ferimentos graves. Para evitar que descobrissem o tigre, Antoine foi ao hospital e mentiu sobre a origem dos ferimentos, mas os médicos desconfiaram e chamaram a polícia. Quando as autoridades chegaram, precisaram usar tranquilizantes para conter o tigre, que estava extremamente agitado. O caso gerou comoção na mídia e levantou questões sobre as leis de posse de animais exóticos em áreas urbanas. Antoine admitiu que amava o tigre como se fosse seu filho, mas especialistas reforçaram que animais selvagens precisam de cuidados específicos e de um ambiente adequado, longe da convivência doméstica. Ming foi levado para um santuário,
e recebeu os cuidados necessários, mas a história de Antoine permanece como um dos casos mais curiosos e trágicos envolvendo animais selvagens em cidades grandes. 4. O javali europeu domesticado. Na pequena vila de Stendal, na Alemanha, um fazendeiro chamado Klaus criava um javali europeu como animal de estimação. Conhecido como Hans, o javali foi encontrado por Klaus ainda filhote, após ter se separado de sua mãe na floresta. Desde então, Klaus o criou em sua propriedade, alimentando-o e tratando-o como parte da família. Hans cresceu, e seu tamanho e força aumentaram significativamente, mas Klaus nunca demonstrou medo ou preocupação. Ele acreditava que o vínculo criado entre os dois era suficiente para conter os instintos selvagens do animal. Infelizmente, um dia, enquanto Klaus estava alimentando Hans, o javali demonstrou comportamento agressivo e o atacou. Os vizinhos encontraram Klaus gravemente ferido horas depois, mas era tarde demais para salvá-lo. Especialistas explicam que javalis podem se tornar extremamente territoriais e perigosos, especialmente durante a época de acasalamento ou quando se sentem ameaçados. Embora o ataque tenha sido inesperado para Klaus, ele é um exemplo claro dos riscos associados a domesticar animais selvagens. Após o incidente, Hans foi levado pelas autoridades e transferido para um zoológico local. O caso deixou a vila em choque e levantou discussões sobre a criação de animais que, mesmo criados em cativeiro, mantêm seus instintos naturais. 5. Os cães que se voltaram contra o dono. No Texas, um caso envolvendo uma matilha de cães gerou grande repercussão. Jimmy Hay, um criador amador de cães de grande porte, tinha mais de 10 cães em sua propriedade, incluindo raças como Rottweilers, Pitbulls e Mastis. Ele os criava como cães de guarda, mas também os considerava parte da família. Apesar de ser experiente, Jimmy cometia um erro comum. Ele subestimava o comportamento de matilha desses animais, especialmente quando alimentados juntos. Certo dia, Jimmy foi encontrado morto em seu quintal, e a investigação concluiu que ele foi atacado pelos próprios cães. Especialistas apontaram que o ataque pode ter sido desencadeado por fome, estresse ou disputas internas na matilha, que acabaram se voltando contra o dono. O comportamento de matilha é um instinto natural em cães, e mesmo os que são criados domesticamente podem manifestá-lo em situações extremas. Esse caso gerou discussões acaloradas sobre a criação de cães em grande número e a importância de entender seus comportamentos naturais. Muitos vizinhos relataram que Jimmy era cuidadoso com os cães, mas especialistas reforçam que, mesmo com carinho e cuidado, o instinto animal pode se manifestar de maneira imprevisível. 6. A aranha viúva negra. Em Viena, na Áustria, um homem chamado Hans Peter foi encontrado morto em seu apartamento, cercado por dezenas de aranhas exóticas, incluindo uma viúva negra. Hans era um entusiasta de aracnídeos e criava várias espécies em tanques personalizados. Entre elas, a viúva negra era a mais perigosa, conhecida por seu veneno neurotóxico, que pode causar paralisia e até a morte em casos graves. Segundo investigações, Hans cuidava de suas aranhas com dedicação, mas negligenciou uma regra básica: nunca manusear a viúva negra diretamente. Em um dia fatídico, ele foi mordido enquanto limpava o tanque. Hans não procurou ajuda médica, acreditando que a dose do veneno não seria letal. No entanto, os sintomas pioraram rapidamente, levando à sua morte. O mais assustador foi o que aconteceu depois. Sem comida, as aranhas começaram a se alimentar do corpo de Hans. Quando os vizinhos estranharam sua ausência, as autoridades encontraram a cena macabra. O caso gerou pânico na comunidade e reacendeu o debate sobre a criação de animais venenosos como pets. Embora Hans tivesse conhecimento sobre aracnídeos, o incidente mostrou que até mesmo especialistas podem subestimar os riscos associados a essas criaturas. 7. O crocodilo no quintal. Na Indonésia, a história de Mary, uma mulher que criava um crocodilo de 4 metros em seu quintal, chocou o mundo. O animal, chamado Mary Jr., foi adotado ainda filhote e cresceu sob os cuidados da mulher, que o tratava como um membro da família. Apesar de sua aparência imponente, Mary acreditava que o crocodilo era inofensivo e até o alimentava manualmente com peixes e frangos inteiros. Contudo, certo dia, enquanto limpava o tanque, Mary escorregou e caiu dentro do recinto.
O crocodilo, seguindo seus instintos naturais, atacou rapidamente, ferindo-a mortalmente. Os vizinhos ouviram gritos, mas não conseguiram intervir a tempo. Quando as autoridades chegaram, encontraram Mary Jr. ainda próximo ao corpo, exibindo comportamento agressivo. O crocodilo foi sedado e levado para um santuário. O caso evidenciou os perigos de criar animais selvagens em ambientes domésticos. Embora Mary fosse considerada uma cuidadora experiente, especialistas afirmam que crocodilos são predadores naturais e seus instintos não podem ser suprimidos, mesmo com anos de convivência. 8. O porco doméstico. Nos Estados Unidos, um caso envolvendo um porco doméstico deixou a comunidade local em choque. A vítima, uma mulher chamada Rebecca, havia adotado um porquinho ainda filhote como parte da família. O animal cresceu e se tornou um porco de grande porte, pesando mais de 200 quilos. Rebecca cuidava do porco com carinho, mas não percebeu que ele começava a desenvolver comportamento agressivo, especialmente durante as refeições. Certo dia, enquanto alimentava o animal, ele avançou sobre ela de forma inesperada. Rebecca caiu no chão e o porco a atacou, causando ferimentos graves. Infelizmente, ela não resistiu. Especialistas explicam que porcos podem ser territorialistas e imprevisíveis, especialmente em situações de estresse ou fome. Embora sejam frequentemente vistos como dóceis, porcos grandes têm força suficiente para ferir gravemente um ser humano. O incidente gerou debates sobre a criação de porcos como animais de estimação, especialmente em ambientes urbanos. 9. O leão criado como filho. Na África do Sul, um homem chamado Marius criava um leão chamado Shaka desde filhote em sua fazenda. Marius tinha experiência com grandes felinos e acreditava que seu vínculo com Shaka era suficiente para garantir uma convivência pacífica. Ele tratava o leão como parte da família, permitindo que o animal tivesse acesso livre à casa. No entanto, durante uma interação cotidiana, Shaka demonstrou comportamento agressivo e atacou Marius. O ataque foi rápido e fatal, reforçando quão imprevisíveis podem ser os instintos de grandes predadores. Após o incidente, autoridades resgataram Shaka, que foi transferido para um santuário de animais selvagens. O caso gerou comoção, especialmente porque Marius era considerado um defensor da convivência pacífica entre humanos e animais selvagens. Especialistas afirmam que, embora o vínculo emocional entre humanos e animais seja forte, instintos predatórios não podem ser completamente suprimidos, mesmo com anos de convivência. 10. O caso dos peixes-piranhas. No Brasil, um pescador chamado João decidiu manter piranhas em um tanque em sua propriedade. João era fascinado por peixes exóticos e acreditava que poderia cuidar das piranhas com segurança. Ele frequentemente alimentava os peixes com carne, impressionando os amigos com o comportamento voraz dos animais. Certo dia, enquanto limpava o tanque, João acidentalmente escorregou e caiu na água. As piranhas, instintivamente, o atacaram, causando ferimentos severos em suas pernas e braços. João conseguiu sair do tanque, mas os ferimentos foram tão graves que ele não resistiu à perda de sangue. O caso chocou a comunidade local e levantou questões sobre a criação de animais aquáticos perigosos. Apesar de serem pequenos, piranhas possuem mandíbulas extremamente poderosas e comportamento predatório, especialmente quando percebem sangue na água. O incidente é um lembrete de que, mesmo animais pequenos, podem representar grandes riscos para seus cuidadores. E aí, você imaginava que animais de estimação poderiam ser tão perigosos? Essas histórias são um lembrete de que, mesmo com todo o carinho e cuidado, alguns animais têm instintos que não podem ser totalmente controlados. Mas me conta aqui nos comentários, você já teve um animal de estimação exótico ou conhece alguém que tenha? Ah, e antes de sair, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no Invasão Curiosa e ativar o sininho para mais histórias intrigantes como essa. E olha, tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo, cheio de curiosidades incríveis. Corre lá para assistir. Até a próxima!